Intolerância religiosa é alguma coisa que acontece contra todas as religiões. E é um fenômeno global. A grande questão é que no Brasil você vai ter o cruzamento entre intolerância religiosa e racismo religioso. O maior número de perseguições, de denúncias, de violência vai se dar por conta de um conteúdo racial, do racismo religioso. Não que a Igreja Católica também não sofra intolerância, né, dos seus parceiros. Não que os protestantes não sofram intolerância. Não que os neopentecostais não sofram intolerância. Mas é uma intolerância, nós precisamos entender, que não mata. Historicamente, são as religiões de matriz africana as que mais sofrem com a intolerância religiosa. Muitas vezes de maneira explícita, como é o caso dos inúmeros ataques a terreiros que foram noticiados nos últimos anos, as falas preconceituosas de políticos, de líderes religiosos e até de artistas. Só em 2024, o Disque 100, que é o número para se registrar casos de intolerância religiosa no Brasil, recebeu quase 2.500 denúncias. Foi um aumento que chegou perto dos 70% em relação ao ano anterior. Sem contar, é claro, os casos que não são registrados por esse canal criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Sobre esse tema, eu converso hoje com o professor e babalorixá Sidney Nogueira. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. Mestre e doutor em Semiótica e Linguística pela USP, Sidney Nogueira é autor, entre outros livros, de Intolerância Religiosa, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2021. Ele é professor e coordenador do Instituto Ileará, em São Paulo, ou Instituto Livre de Estudos Avançados em Religiões Afro-Brasileiras. Na conversa com Gama, ele define o racismo religioso, discute por que as mulheres são as mais prejudicadas nesse cenário, trata da Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, traz ensinamentos do terreiro e termina o papo com 2 provérbios que ele deixa especialmente para os ouvintes desse podcast. Escuta esse nosso papo. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, um bom dia. E para mim são sempre reencontros. Nós estamos na circularidade ancestral. E nesse círculo, que bom que nós vamos sempre nos reencontrar. Que privilégio. Então vamos em frente. Professor, as religiões de matriz africana, elas são os principais alvos aí da intolerância e do racismo no Brasil. São os principais. E a gente teve um aumento significativo em 2024. O senhor poderia, por favor, nos trazer um panorama da origem dessa relação entre racismo e intolerância? Algo que o senhor fala muito no seu livro. O primeiro ponto que eu tenho pensado bastante é sobre o aumento, não é, do que nós chamamos de intolerância religiosa. Bom, primeiro também vamos fazer uma distinção. Intolerância religiosa é alguma coisa que acontece contra todas as religiões. E é um fenômeno global. Então, vamos pensar numa grande chave, e nesta grande chave, que estão todos os países, você tem a intolerância religiosa. Pouca gente sabe, mas já metade da população mundial não tem liberdade de crença. Metade da população. Isso é um dado que foi feito por uma pesquisa pelo Vaticano, está na internet disponível. Metade da população mundial já não tem liberdade de crença. Nós já vivemos um fundamentalismo mundial. Então, dentro desta grande chave da intolerância religiosa, você tem a intolerância, você tem o fundamentalismo religioso, você tem a privação de crença e até de não crer, porque também envolve o ateísmo. O ateísmo também é muito perseguido. Mas, no Brasil, nós sabemos que o Brasil é extremamente devocional. E não é um problema que ele seja, isso não é um problema.
Nós sabemos do conteúdo subjetivo, psicológico, o poder da oração, o poder da devoção, o poder de cura, não é? Da devoção. Isso não é um problema. Eu não tenho nenhum problema com a devoção. Eu sou devoto. Agora, a grande questão é que no Brasil você vai ter o cruzamento entre intolerância religiosa e racismo religioso. Então, no Brasil, o maior número de perseguições, de denúncias, de violência, vai se dar por conta de um conteúdo racial. Então, por isso que nós temos advogado em nome do racismo religioso. Não que a Igreja Católica também não sofra intolerância, né, dos seus parceiros. Não que os protestantes não sofram intolerância. Não que os neopentecostais não sofram intolerância. Mas é uma intolerância, nós precisamos entender, que não mata, que não desemprega, que não coloca a pessoa numa situação de solidão afetiva, que não desintegra a família. O problema do racismo religioso é que ele é um tipo de intolerância que mata, que destrói, que segrega famílias, comunidades inteiras, que obriga pessoas a deslocamentos geográficos. Você sabe o caso daquela Yalorixá, Mãe Carmen de Oxum. Ela teve o terreiro invadido pelos traficantes, abre aspas, de Jesus, fecha aspas, mas é o nome que eles utilizam, não é porque as pessoas acham que nós que estamos dando este nome. Não somos nós que estamos dando esse nome. Entre eles, se consideram traficantes, abre aspas, de Jesus, fecha aspas. Importante dizer, na Baixada do Rio de Janeiro, eles invadiram o terreiro, levaram-na para um quarto que nós temos, que é um quarto sagrado, o quarto onde ficam os nossos símbolos, a materialidade dos nossos orixás, da nossa ancestralidade representada por elementos materiais. Os filhos de santo ficaram no barracão, deitados. Uma pessoa ficou lá com uma metralhadora, armamento pesado, e ela foi levada até este quarto de santo, e ali ela foi obrigada a quebrar os seus símbolos. E eu me lembro que eu observava bem o vídeo, qualquer pessoa pode procurar no YouTube, ela quebrava com delicadeza, e depois ela me confidenciou que ela fez isso porque ela sabia que ela teria que remontar. Então ela não jogava com violência de qualquer jeito, ela já estava quebrando para salvar a vida dela e dos filhos, mas pensando que ela remontaria. Eu choro todas as vezes que eu assisto a este vídeo, e há uma pergunta que não quer calar, que é: que sociedade que apoia isso, que permite isso, que considera isso alguma coisa natural? Porque, de verdade, a despeito das políticas, e nós temos avançado, eu reconheço, mas as políticas, elas não têm dado uma resposta à altura ao racismo religioso. Professor, é muito triste esse caso, ótimo o senhor trazer, porque ilustra bem um caso, uma situação que não é isolada, né? E aí, professor, eu queria perguntar ao que o senhor associa esse aumento, então, né? Porque se há algum avanço, algum debate, pelo menos, né? A que o senhor associa esse aumento que a gente vê no Disque 100, né? Que é esse lugar onde as pessoas podem denunciar esse tipo de caso? Olha só, eu acredito, primeiro, alguém se beneficia disso. Nós temos os fomentadores do ódio. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos entender com urgência quem ganha com isso. Porque nós de terreiro não ganhamos, nós só perdemos. Os devotos, os crentes, os evangélicos, os católicos,
também não ganham. Eles ganham o quê com isso? Não é? Então, eu acho que na ponta do iceberg, no iceberg, ou como eu costumo dizer, alguém está mexendo as marionetes, alguém está mexendo. Alguém está movimentando as marionetes e alguém que ganha muito poder com isso. Então, nós já estamos, eu tenho advogado, eu sou um estudioso da intolerância religiosa no mundo. Então, nós já estamos numa guerra santa, nós já estamos em processo de edificação de uma sociedade fundamentalista. Isso já está acontecendo, já está acontecendo. Os meus filhos de santo, eles têm que mentir quando eles vão fazer uma entrevista de emprego. Ou espírita, ou kardecista, ou católico mesmo. Eles têm que mentir, eles não podem ir com fio de contas, porque eles serão discriminados. Tem uma executiva, filha de Santo Minha, que ela é acusada reiteradamente pelos colegas. Há uma construção discursiva que vai para além da fé. Qualquer coisa que acontece, eles divulgam que ela me procurou para fazer macumba para a empresa. Ela é uma mulher preta retinta, ela é uma executiva. E tudo que acontece de negativo, até pequenos atritos, olha lá. Isso aí certamente é coisa lá dos macumbeiros. Então, nós vivemos um momento pouco favorável para uma cultura de paz. Quando Achille Mbembe, não é, um grande pensador, filósofo, escreveu A Era do Humanismo Acabou, é verdade, a Era do Humanismo acabou. Agora nós voltamos para a barbárie. Então, veja bem, o aumento da intolerância religiosa, que não é o aumento da intolerância religiosa, é o aumento do racismo religioso, dentro desta grande chave sobre a qual eu disse, interessa, sobretudo, a política. Porque nós temos hoje uma promiscuidade, e eu uso essa palavra no mau sentido dela, entre conversão religiosa e adesão política. Então, o político atua na subjetividade do devoto, e atuando na subjetividade do devoto, ele não só fortalece a devoção a Jesus Cristo, mas também, imediatamente, ele leva essa pessoa para aderir à personagem política. Porque o sentimento religioso é um dos sentimentos mais poderosos que nós temos. Ele é inquestionável, ele é um sentimento que protege, ele é um sentimento recheado de promessas de esperança, promessas do paraíso, promessa do livramento do pecado, promessa da teologia da prosperidade. Então, como o Estado não tem dado conta, né? Porque mesmo que nós tenhamos avançado, eu sou progressista, eu acredito na política brasileira atual, mas os estragos foram tamanhos que o Estado não tem conseguido responder à altura. E continua regendo a política brasileira a noção neoliberal de Estado mínimo. Quando você é regido por uma noção neoliberal de Estado mínimo, alguém tem que assumir o que o Estado não faz. Quem tem assumido? A igreja que tem assumido. Se a igreja tem assumido, o político fala, opa, vamos lá então. Vamos nos associar à igreja, não genuinamente, apenas por estratégia política. O Brasil
é devocional por natureza. O Brasil, ele é misto. O Brasil é... Eu amo o Brasil, não é? E querem transformar o Brasil em uma coisa só. Professor, em uma conversa com a Djamila Ribeiro, né, na ocasião do lançamento do seu livro, vocês trataram muito sobre os saberes relacionados às religiões de origem africana, como eles sendo uma visão de mundo, né? Para além de uma religião, é um jeito de estar no mundo, é um jeito de olhar para o mundo. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa percepção, e por que essa visão de mundo ela se torna alvo de ataques. Primeiro ponto, a visão de mundo de terreiro é uma visão de encruzilhada. Então, o que acontece? O primeiro orixá, o orixá mais importante que nós temos, mais humano, mais importante, o único que consegue chegar a Olorum Olodumare, a força criadora, a pré-existência, é Exu. Porque um dos pontos de perseguição é: como é que nasce uma encruzilhada? A encruzilhada, ela nasce do cruzo da linha reta. Então, você tem uma linha reta, você cruza a linha reta, imediatamente você gerou 4 possibilidades, você só tinha 2. Quando você cruzou a linha, você criou a encruzilhada e você gerou 4. E dentro dessas 4, há múltiplas possibilidades. Nós vivemos na sociedade do controle. Ela quer ter o controle sobre nós, sobre o modo como vamos trabalhar, o modo como vamos produzir, o modo como vamos amar, o modo como vamos desejar, o que consideraríamos família. Então, a nossa sociedade é do controle. E a encruzilhada, ela é um lugar de convergências, divergências, entradas, saídas. Ali você tem o tudo, você tem o nada. Ali tudo é possível. A encruzilhada é o lugar do possível. As pessoas não entendem. Nós somos, no mundo, 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Portanto, cada um de nós é 8 bilhões e 200 milhões de possibilidades. Tudo é possível no saber ancestral de terreiro. As pessoas me procuram, né, para o jogo de búzios, e sempre com essa angústia e com um pouco com uma sensação de fracasso, do impossível. Eu não vou conseguir um amor, não vou conseguir um emprego, não vou... Eu falo, não, nós somos 8 bilhões, você é um fragmento de 8 bilhões e 200 milhões de possibilidades que continuam se multiplicando. Então, a perseguição se dá por um ponto. Cultura de encruzilhada, cultura de possibilidades, cultura em que você não tem o controle de nada. O controle é uma ilusão. Exu é a mutabilidade e ele é a única verdade para nós de terreiro. A mudança é a única verdade da vida. Não existe outra verdade que não seja a instabilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, as nossas grandes lideranças de terreiro são mulheres. Olha para as outras religiões. Está no meu próximo livro. É o perigo de uma religião única. Eu tenho um capítulo dedicado às mulheres. A nossa sociedade odeia as mulheres. Mulheres odeiam mulheres. Homens odeiam mulheres, gays odeiam mulheres, porque são milênios de um discurso contra a mulher, que eu faço uma pesquisa e vou buscando esses milênios de discurso. Eu sou semioticista, portanto o discurso ele é implacável. A nossa sociedade ama a mulher no corpo da mulher, com genitália feminina, ela ama a mulher no corpo do homem. Você entra em qualquer site de encontros gays, a primeira coisa... Eu fiz a pesquisa porque eu sou semioticista, cruzado com sociólogo. Eu fui reunindo as expressões. A primeira coisa que eles querem é homem não afeminado. O que significa isso?
Eu não sei, eu fico tentando ver como é que mede um homem não afeminado. Ou seja, ele está dizendo que eu quero um homem sem marcas do feminino. Olha isso. Como quer dizer, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino e menina, não é? Quer dizer, como isso é possível? Como é possível? Então, veja bem, então nós temos essa questão porque as mulheres, elas são as grandes lideranças de terreiro. Então, nós temos isso, nós respeitamos os mais velhos, tem um provérbio que diz cabelo branco é coroa, nós respeitamos as crianças, a natureza para nós, se não tiver um córrego, se não tiver uma pedra, se não tiver uma árvore, se não tiver uma terra, se for tudo concreto, a gente não pode mais existir. Não dá para fazer candomblé de vaso, não tem condições. E aí as pessoas, elas costumam dizer que o problema maior da perseguição é o abate animal, são os rituais. Rituais, é comer carne, tá? Diz que o problema maior nosso é que a gente come carne. No país que mais exporta carne, eles acham que o bode que eu mato é o problema do mundo. O bode, o frango que eu mato e como com a minha comunidade. O problema maior não é isso. Primeiro lugar é o feminino. É o feminino que está em primeiro lugar. Segundo lugar é a cultura de encruzilhada, porque a nossa sociedade, ela quer o que ela prevê no sistema. Qualquer coisa divergente, dissidente, subversiva, os nossos orixás dançam. A nossa oração é o movimento do corpo. A nossa sociedade não suporta isso, ela não quer dança. A nossa sociedade é falocêntrica, ela quer o pênis ereto. Ela não quer flexibilidade, ela não quer, ela quer rigidez. A cultura de terreiro é muito fluida, porque ela é uma cultura que vai para frente, que vai para trás, que vai para um lado, que vai para o outro. Ela é uma cultura da dança, é uma cultura que quer dizer ao corpo, olha, você pode existir dançante. Dance a melodia existencial de Exu. Exu, ele é o maestro da melodia existencial. Ele está regendo a grande orquestra da vida. Então, a nossa sociedade... veja, né? Quer dizer, o que os governos da extrema-direita mais perseguem? A arte. O que é a arte? A arte é dança. A arte é alegria. A arte é movimento do corpo. A arte é capacidade criativa. Criativa, quer dizer, você está criando alguma coisa que está fora do padrão esperado. Assim como o teatro é um grande terreiro urbano, o terreiro é um grande teatro rural. Professor, relacionando a esse aspecto tão rico e cultural aí, do candomblé e dessas religiões todas, a lei número 10.639, que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, ela completa agora 23 anos com essa proposta de reduzir o racismo, enfim. As escolas, no entanto, elas estão entre os lugares que mais são registrados casos de intolerância, né? Como é que o senhor vê, então, esse ensino? O que falta? Há algum caminho pedagógico em especial que o senhor acredita que deveria ser feito? Eu acho que não é difícil a gente aplicar a lei, não é? Não é difícil reverter, de fato, sabe? Eu recebo muitas denúncias de professoras brancas e negras, não só negras, professoras brancas, professoras negras, professores que são perseguidos quando decidem aplicar a lei. Perseguidos. Já me vem logo aquele discurso de religião, de que você está fazendo conversão religiosa, que você quer... Os professores, o que eles fazem? Eles levam Abdias do Nascimento
né, um grande autor negro, do teatro negro. Eles levam um teatro de Dias do Nascimento que incluía mitologia negra, mitologia africana, Yorubá, Quimbundo. Eles pegam Lélia Gonzalez, eles pegam Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, eles pegam essas. Nós temos um grande número hoje de literatura negra. Você sabe que eu tenho um livro, o meu primeiro livro infantil, que foi lançado o ano passado, que é A Menina dos Cabelos d'Água, que é um livro que a menina ela é neta de Iemanjá. Mas eu falo muito pouco de Iemanjá no livro, eu falo mais sobre os cabelos dela, sobre os poderes que o cabelo dela tem, que são cabelos d'água, sobre o fato dela irrigar a terra com os cabelos. Inicia a história ela sofrendo preconceito, porque as mães não queriam que os filhos brincassem com ela, porque o cabelo molhava as crianças. E o meu livro tem sido vetado nas escolas. Eu não falo de religião, eu não falo de candomblé, a única coisa é que tem uma história real de bullying, de racismo contra o cabelo crespo, uma menina sem autoestima, que se odeia por conta do cabelo, e ao longo da história ela vai percebendo que aquilo é um superpoder. Tanto que quando eu vou fazer palestra para as crianças, eu não falo de Iemanjá, eu falo qual é o seu superpoder. E as crianças dizem, eu sou bom de jogador de futebol, eu leio um livro em um dia, eu ajudo minha mãe a lavar louça. É sobre isso. Então, as pessoas precisam entender, primeiro, as religiões de matrizes africana não são proselitistas, portanto, nós não queremos converter todo mundo, não faz parte da nossa filosofia. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós recebemos 5 milhões de pretos e pretas escravizados. Portanto, a história do negro, a cultura do negro, a religião do negro, a mitologia do negro, a epistemologia do negro precisa ser estudada tanto quanto a história do imigrante europeu. Ponto. Xangô, ele tem um elemento principal que é a baba do quiabo, que é aquela gosma. E inclusive, na culinária africana, o quiabo ele é usado como nós usamos, por exemplo, a farinha de trigo para engrossar um caldo. Então, eles fazem um caldo de peixe, um caldo de carne, eles colocam uma porção de quiabo para poder engrossar. Eu costumo dizer que a divindade a qual eu pertenço é Xangô. E uma das características de Xangô é a aglutinação, como é a baba do quiabo que gruda tudo. Todo mundo... Gente, aquilo não é para tirar, não. Aquilo é ótimo. Aquilo é bom para o intestino, aquilo... são fibras, tem vitamina D, vitamina E, O quiabo é maravilhoso, tanto que nós brincamos que quem come quiabo não pega feitiço. Na verdade, quem come quiabo fortalece o seu sistema imunológico. Então, eu não quero segregar, porque às vezes as pessoas me veem um pouquinho mais inflamado, mas não eu não estou contra ninguém, eu sou devoto, eu sou religioso, eu acredito na fé, eu acredito na oração, eu acredito na religião. Nós precisamos, em termos pedagógicos, de uma política nacional de formação dos professores. Ele precisa entender, professores e gestores precisam entender que a escola não é um puxadinho nem da casa, nem da igreja dele. A escola, ela precisa, por natureza, ser um ambiente diverso e ela precisa, inclusive, ser capaz de acolher as tensões e transformar essas tensões em conteúdo didático-pedagógico. Então, eu penso que uma política
Que comecemos por uma política municipal, que seja. Nós precisamos valorizar a formação do professor. E eu não estou dizendo que é chegar lá e impor conteúdos. Eu não estou dizendo que chegar lá, eu falei isso. Não. Vamos nos ouvir, então? Vamos fazer uma avaliação de como a escola está. Vamos fazer uma avaliação por que a escola aparece em primeiro lugar nas pesquisas como o ambiente mais racista e violento da sociedade brasileira e ambiente mais adoecedor psicologicamente das nossas crianças e adolescentes. Aí vamos reunir um pai de santo, um pastor, um Hare Krishna, um budista, que tenha uma intersecção com uma formação com educação, e parece difícil fazer isso? Não é difícil, é porque não querem mesmo, porque voltamos lá para o início da conversa. Alguém está mexendo em benefício próprio as marionetes para o fomento do ódio, da segregação e da violência. Professor, muito obrigada por essa conversa e pelo seu tempo aqui com a gente. Muito obrigado. Olha só, eu quero deixar finalmente 2 provérbios iorubás que traduzem bastante os saberes ancestrais de terreiro que eu sigo. Eu costumo dizer que eu sou um macumbeiro ortodoxo. Então, eu vivo a cultura de terreiro. Eu vivo esta cultura integralmente. E há 2 provérbios que eu gostaria de deixar aqui como uma bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo. O primeiro é: atalho não é caminho completo. Atalho não é caminho completo. Não adianta que pegando o atalho nós não vamos resolver nada. A segunda é um pouco até para essa semana difícil que nós estamos vivendo, não é? Com a velha era Trump. Nunca foi fácil para nós, gente, nunca foi. Nunca foi e nunca será. E aí eu trago o segundo provérbio, que é: não se preocupem, porque a verdade não tem pressa. Mais dia menos dia, ela chega. E Exu faz o erro virar acerto. E ele está fazendo isso neste exato momento. Axé. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores. Recentemente, a gente falou com Nath Finanças sobre os desafios de empreender, com o músico Marcos Valles sobre o verão e com Bruno Gualano sobre as paranoias do mundo fitness. Nas principais plataformas de áudio como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcasts e também no YouTube, você escuta o podcast da semana. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.